Êxodo capítulo 25. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas noutro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins, nas 2 extremidades dele. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobri-la-ás de ouro puro, e far-lhe-ás uma coroa de ouro ao redor. Também far-lhe-ás ao redor uma moldura da largura da mão. E farás ao redor da moldura uma coroa de ouro. Também farás para ela 4 argolas de ouro. E porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Farás também os seus pratos, e as suas colheres, e os seus cântaros, e as suas tigelas com que se hão de libar. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão dos seus lados. 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, com um botão e uma flor. E na outra haste 3 copos a modo de amêndoas, com um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no mesmo candelabro haverá 4 copos a modo de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará para 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. E far-lhe-ás 7 lâmpadas.
as quais se acenderão para alumiar defronte dele. E os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte.